Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Educação Ambiental. Eu sou o professor Jonilson. Iremos iniciar hoje a unidade 3 com o tema Tratamento e Reaproveitamento de Resíduos Sólidos. Os tópicos desta aula serão conceitos gerais e problemas ambientais relacionados aos resíduos sólidos, disposição inadequada de resíduos sólidos, lixão, aterro controlado, técnicas de tratamento de resíduos sólidos, aterro sanitário e compostagem, reciclagem e reutilização de materiais. Em relação aos resíduos sólidos, forma irregular com relação ao meio ambiente. Em relação à geração dos resíduos sólidos, nós podemos subdividir os resíduos em termos de composição. Nós temos a matéria orgânica, em média 57% dos resíduos produzidos no Brasil são matéria orgânica. Nós temos a categoria dos plásticos, com 16,49%, a categoria de papelão, com 13,16%, vidro, com uma quantidade um pouco menor, 2,34%, material ferroso, 1,56%, alumínio, 0,51%, materiais inertes, com 0,46%, e outros materiais com a porcentagem de 8,08%. Uma curiosidade, cada habitante produz, em média, meio quilo a 2 quilos de resíduos por dia no Brasil. Nós podemos também destacar a predominância da produção da matéria orgânica. A produção de plástico também consiste em um percentual bastante elevado na nossa sociedade. Em relação à destinação dos resíduos sólidos no Brasil, nós temos que, em média, 76% são destinados simplesmente a céu aberto, 3,3% são destinados a aterros controlados, 10% são destinados a aterros sanitários e apenas 0,9% são destinados à usina de compostagem e 0,1% à usina de incineração. O lixão é uma forma inadequada e irregular de disposição final de resíduos sólidos, caracterizada pelo descarte a céu aberto, sem qualquer controle ambiental, sanitário ou técnico. Então aqui nós já destacamos uma grande problemática. 76% do nosso resíduo produzido é destinado ao lixão. Outra problemática também que podemos destacar é o fato de apenas 0,9% da matéria orgânica produzida ser destinada à compostagem. Em relação à destinação inadequada, no caso, o destino é o lixão, nós temos aqui essa ilustração que mostra, de forma bastante simplista, o que seria de fato um lixão. Nós podemos perceber na imagem que o resíduo sólido está disposto diretamente no solo, sem nenhuma técnica da engenharia para coletar o chorume, que é o líquido resultante da decomposição dos materiais sólidos. Portanto, esse chorume ele entra em contato diretamente com o solo, ele permeia sobre o sólido, alcançando os lençóis de água, contaminando posteriormente as águas doces. Além do mais, o lixão a céu aberto ele também propicia a propagação de diversos vetores, que por muitas vezes acabam causando doenças. Além do mais, ainda existe o fato do lixão, ao sofrer decomposição, ele emitir gases tóxicos que são liberados diretamente na natureza. Então, o lixão ele traz apenas malefícios para a sociedade, contaminando o solo, a água e o ar. O chorume ele é um líquido escuro viscoso de odor forte resultante da decomposição da matéria orgânica. Lembrando que este chorume ele é rico em bactérias que por muitas vezes acabam causando diversos tipos de doenças. E ele é produzido principalmente em condições do tipo anaeróbica, ou seja, uma decomposição na ausência de oxigênio. E aqui nós temos a foto de 2 lixões, aliás, 2 fotos em relação ao lixão de Viçosa, em Minas Gerais. Então podemos observar o lixão diretamente
contaminando o solo, o ar, pelo fato do lixo estar disposto diretamente no solo, sem nenhuma proteção com relação ao meio ambiente. Aqui nós temos a destinação adequada, no caso, o aterro sanitário. O aterro sanitário é um processo de disposição final de resíduos sólidos no solo fundamentado em critérios da engenharia. Existem normas específicas que vão ditar como deve ser instalado e operado e também finalizado o aterro sanitário. Na minha esquerda eu tenho um esquema ilustrativo do que de fato seria um aterro sanitário. Podemos perceber que já no aterro sanitário há a proteção do solo com relação à disposição do lixo, ou seja, o lixo ele não é depositado diretamente no solo. O solo é protegido por uma espécie de manta que impede que o chorume penetre no solo, alcançando os lençóis de águas subterrâneas. Além do mais, há a captação também dos gases que sofrem a captação e a posterior queima, evitando o lançamento, por exemplo, do gás metano diretamente na natureza. Em vez disso, é lançado gases menos tóxicos, tais como o CO2. Além do mais, há a proteção da camada do lixo, impedindo, portanto, a propagação de vetores. Então, o aterro sanitário é uma técnica viável com relação ao tratamento do resíduo sólido. E aqui nós temos à esquerda o exemplo do aterro sanitário de São João, em São Paulo, e à direita nós temos uma zona do aterro chamada de zona de preparação das células. Estas células, na verdade, são camadas de solo que são postas sobre as camadas de resíduos para evitar que estes ficam à disposição a céu aberto. Então, é feita uma espécie, primeiramente, de proteção do solo, com uma manta protetora. Posteriormente, adiciona-se as camadas de resíduos, as camadas de solo, fazendo as devidas coberturas de compactação. E, obviamente, quando este setor ele está totalmente preenchido, este setor passa a ser destinado para outras finalidades, tais como, por exemplo, a construção de residências, praças, campos de futebol, áreas de lazer, enfim, é destinado a uma zona útil para a sociedade. Veja à esquerda o esquema de preparação do solo. É colocada uma manta de permeabilização, evitando com que o chorume entre em contato diretamente com o solo. Esta manta ela é canalizada e este chorume é destinado a lagoas de estabilização, que tem a função de degradar o chorume. Então veja na foto à direita que nós temos ali a zona de permeabilização do solo. Novamente, a foto à esquerda mostra a lagoa de chorume. Esta lagoa de chorume ela é formada a partir da captação do chorume, que é produzido na decomposição das camadas de lixo que estão no aterro sanitário. O chorume ele é drenado para uma lagoa específica e nesta lagoa ele sofre decomposição, a depender do tipo de lagoa, uma decomposição aeróbica ou anaeróbica. Lembrando que a decomposição anaeróbica ela ocorre na ausência de oxigênio, enquanto a decomposição aeróbica acontece na presença de oxigênio. A foto à direita mostra a drenagem dos gases, dos percolados gasosos. Observe que há uma chama, ou seja, o metano produzido em condições do tipo anaeróbia, já que o resíduo está aterrado e, portanto, sofre decomposição na ausência de oxigênio, o metano é o principal gás produzido na decomposição anaeróbia. E este metano ele é drenado e, posteriormente, ele é queimado, lançando, portanto, gases menos tóxicos na natureza. Já em relação à reciclagem de materiais, a reciclagem consiste em um método pelo qual os resíduos sólidos são novamente transformados em matéria-prima, sendo reutilizados para a obtenção de novos produtos. Neste contexto, nós devemos diferenciar a reciclagem da reutilização.
Em termos gerais, na literatura, a reciclagem ela consiste no fato do material retornar na forma de matéria-prima ao ciclo industrial, como, por exemplo, as garrafas de alumínio. Novamente, as garrafas de alumínio elas retornam na forma de alumínio e podem ser transformadas em novos materiais de alumínio. O que diferencia de reutilização? Eu posso, por exemplo, pegar um artefato que não tem mais uso e simplesmente decidir reutilizá-lo, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, na qual eu desejo utilizar, por exemplo, para utilizar como água, né? Adicionando água para o uso doméstico. Então, eu estou reutilizando a garrafa PET. Então, veja que nesse processo, a garrafa PET não retorna ao ciclo industrial. Eu apenas destino a garrafa para uso como recipiente para armazenar água. Então, quando você tem um material e aí você retorna com esse material para o ciclo industrial, isso é reciclagem. Se você destinar o material simplesmente para uma nova finalidade, sem que haja o processamento industrial desse material, nós dizemos que está ocorrendo a prática da reutilização. Então veja exemplos aqui na esquerda, eu tenho uma espécie de sofá de materiais reciclados. Então isso seria reutilização. Então veja que na foto central nós temos uma blusa constituída daqueles lacres de latinhas, né, de refrigerantes e cerveja. Então aí eu tenho uma reutilização. Na foto à direita também eu tenho alguns artefatos e que, portanto, são produzidos via reutilização. Veja essas outras fotos. Por exemplo, a foto central, papelão. Papelão ele passa por um processo industrial. No caso aí seria, portanto, uma reciclagem. Tá? Já a foto à direita seria um artefato produzido a partir de papelão. Seria uma reutilização. Ok? A foto à esquerda, esses materiais são produzidos a partir de outros materiais. São materiais, portanto, reciclados. Ok? Então ficou claro a diferença entre reciclagem e reutilização. Quando passa por um processo industrial, a gente classifica como reciclagem quando apenas ocorre o uso com uma nova finalidade, sem passar pelo processo industrial, portanto, estamos diante de uma reutilização. Em relação à reciclagem de materiais, nós temos ainda mais exemplos. Então veja que nós temos aí diversos artefatos construídos a partir de materiais, né, de outros materiais, que portanto são reutilização. Ok? Materiais adereços, de enfeites, tá? Então são processos de reutilização. Agora sobre a compostagem. A compostagem consiste em um processo biológico controlado de decomposição aeróbica de matéria orgânica por micro-organismos, resultando na produção do composto, que seria o produto da compostagem. Esse composto ele é bioestabilizado e rico em nutrientes e pode ser utilizado como fertilizante natural. Nós temos aqui exemplo da compostagem a nível doméstico, a foto à esquerda. Nós percebemos que é construída uma forma de composteira artesanal a partir de madeiras. Observe os detalhes que entre cada madeira existe um espaço na qual o oxigênio consegue penetrar na massa de resíduo orgânico, favorecendo o processo do tipo aeróbico. Então, este processo é uma compostagem que favorece a decomposição do tipo aeróbico. A foto central, já temos uma composteira ainda artesanal, porém um pouco maior, uma escala de produção maior. E a foto à direita, já temos um processo um pouco mais, digamos, industrializado. Porém, esse processo ele é feito em maior escala, mas ele, compare, por exemplo, a primeira imagem com a terceira imagem, você já observa que na terceira imagem já não tem ali o contato direto com o oxigênio.
Então, provavelmente o processo que acontece nessa terceira imagem é um processo de caráter mais anaeróbico. Bom, existem vários tipos de composteiras, tá? Mas o critério básico é que essas composteiras favoreçam os processos de decomposição do tipo aeróbico, portanto, elas devem sofrer oxigenação para evitar que o processo anaeróbico se desenvolva, porque o processo anaeróbico ele gera produtos gasosos indesejados, além do mais, ele favorece o crescimento de micro-organismos do tipo patogênicos que causam doenças. No caso dessa composteira à direita, ela deve ter algum mecanismo de aeração para que seja uma compostagem mais efetiva. Veja ainda sobre a compostagem agora em nível industrial. Então, na esquerda nós temos ali o monte na qual está sofrendo a decomposição. Esse monte, comumente na prática, ele é revirado depois de determinados períodos para favorecer o contato com a oxigenação do meio. Veja na foto central que nós temos espécies de composteiras. Mais uma vez, reafirmando, essas composteiras elas são reviradas, né, para que o material tenha uma maior eficácia em termos de oxigenação. E na foto à direita nós temos inclusive a máquina ali fazendo esse processo de reviragem do monte, tá? Para favorecer o processo de decomposição aeróbica. E o produto final é o produto bioestabilizado e ele é destinado para o processo de adubagem de solos. Então essas foram nossas aulas, essas são nossas referências e eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença de todos e até a próxima.